Mas também tem uma questão da carga mental, né? Porque assim, normalmente a mulher tende a ser responsabilizada, né? Não é que a responsabilidade seja sua e que você tome para você. É que de uma forma ou de outra, socialmente, essa responsabilidade acaba recaindo sobre você. Então ele precisa te perguntar se está precisando de alguma coisa. A função dele deveria ir lá ver o convite, ir lá ver o buffet, ir lá ver uma outra coisa. Não existe, não dá. Ele fica perdido. Eu me estresso, falo, não, deixa pra lá, deixa que eu resolvo, sabe? Eu tive exatamente esse diálogo com o Guto esses dias que eu falei, né, o nosso cachorro precisa ir pra rua pra ir no banheiro. Então, 3 vezes por dia a gente sai e tem um revezamento pra sair com o cachorro e tal. E o último da noite é do Guto. Só que todos os dias eu preciso perguntar. Então, eu tô no quarto e falo assim, você saiu com o Baru? Porque eu vi que ele não saiu, né? Amor, saí com o Baru. Isso vira uma demanda minha também. Sim. Então, assim, só cobraram, e se você se irrita que ainda não foi, você se irrita que vai ter que pedir de novo, verdade. você se irrita que vai ter que cobrar. Aí, às vezes, você vai vendo, tipo, ele tá indo deitar na cama, ele tá indo deitar na cama, ele tá com barulho, ele está deitando na cama e o cachorro não fez xixi. Então, aquilo vai subindo o negócio, e aí você vira um... Sabe? Então, tem uma diferença muito grande até você pode contar na sua casa como as coisas acontecem, porque eu acho que tem uma divisão, você começou dizendo de uma divisão muito justa entre vocês, e 95% das mulheres... 99,9 menos não você passam por isso. reclamam da divisão injusta. Porque assim, e quando faz depois de ter sido cobrado. Então é muito difícil acontecer. Vocês estabeleceram... Como é que isso acontece lá na sua casa? Você não precisa de fato... Já tem isso é seu, isso é meu? Gente, eu não consigo explicar isso, porque não existe um combinado, não existe nada. É tipo, precisa lavar a louça. Quem está disponível no momento, eu tô dando mamar. A louça tá ali, quem vai lavar? Quem está disponível. Então, tipo, é questão de percepção, é questão de estar morando na casa e estar atento ao que precisa ser feito dentro da casa. Vamos fazer um shopping. Mas eu já entendi que isso não é fácil. Bota eles tudo na casa da Existe. Parece muito prático, né? Aquela demanda precisa ser atendida. Quem está disponível no momento, quem não está dando banho na criança, quem não está com a criança no colo, quem não está respondendo e-mail, vai lá e faz. Parece muito prático, mas eu vejo pelas postagens que eu faço, pelo conteúdo que eu trago, que isso é muito raro. Né? É muito difícil o homem se colocar nesse lugar para além do provedor, de que ele precisa se responsabilizar pelas demandas da casa que ele mora, pelas atividades, pelo cuidado dos filhos que ele tem também, né? Mas aí é uma questão de socialização, gente, que infelizmente, né? Em que momento tudo isso começou a virar pauta do seu trabalho? Que momento que foi também essa redescoberta, esse reencontro com você pós-puerpério ou não? Então, foi no olho do furacão mesmo. Foi durante a pandemia, e aí todo mundo dentro de casa, e eu... Todo mundo, vocês já eram 4? Já éramos 4. O Caetano tinha 3 meses. O Caetano tinha 3 meses quando foi decretado o lockdown. E enquanto eu vi o relato de pessoas, de mulheres, né, sobrecarregadas, eu falando, gente, mas... Aqui eu tô amando, né? Amando dentro do contexto, porque meu marido saía para trabalhar e nesse momento ele estava dentro de casa, dividindo, não me sobrecarregando. Então, para mim, ele estar dentro de casa era um bônus. Sim, era um bônus porque ele, né? Tava uma ali. Criança de 3 meses, a outra de tinha acabado de fazer 2 anos. Então, para mim, foi muito importante ele estar ali, enquanto, né, o resto do mundo estava dizendo que não estava aguentando, que não estava dando conta da carga. E eu falei assim, cara, a gente precisa falar sobre isso, né? Existe um caminho, e o caminho é a divisão. Que a gente não vai chegar tão cedo, infelizmente, mas a gente precisa falar sobre, a gente precisa entender que a sobrecarga, que o cansaço, ele é proveniente de alguém que não está cansado, porque está cansando o outro, né? Verdade. E aí, quando eu comecei a falar sobre, as pessoas falam, cara, tem razão, faz total sentido, é isso mesmo. Algumas pessoas falam que começaram a conversar com seus companheiros, que surtiu um efeito, né? Se eu chegar no parceiro e falar, como é que tá? Tá tranquilo? Tá leve pra você? Se estiver tranquilo pra ele, amor, você pode ter certeza que alguma coisa tá errada, que a sobrecarga tá lá, né? Exatamente. É uma perguntinha básica para ser usada por aí, né? Exatamente. Desses pais. A minha questão é, tipo, é além.
Eu acho que é muito mais comigo. Porque, por exemplo, ela vai na natação, ele dá banho em Liz, ele ajuda, não, ele faz a parte dele, né? Mas a questão que eu falo são alguns detalhes, como eu falei, tipo, alimentação, remédios, detalhes assim, que eu falo, caramba, ele poderia me ajudar, mas eu não sei se eu conseguiria confiar. Delegar. Sim, É porque são as duas entendeu? coisas. É difícil, Tipo, é você acho- querer a que ele gente- faça é uma. E querer que ele faça do seu jeito é isso. é outra. É um problema já meu, entendeu? O problema tá aqui, ó, na perfeccionista. E aí eu vou te defender. Quem é que tá ali de frente vendo qual é a melhor alimentação? É você. Então, às vezes, a gente também tem um receio de confiar, né? Não é que eu queira agarrar essa demanda, mas eu também não vou deixar meu filho como experimento, né? Eu amo. Né? Vai fazer direitinho? Não é do meu jeito, mas é de um jeito razoável, do jeito aceitável. Não é tipo, ah, não, deixa comigo. Beleza, vai lá, assume sua responsabilidade, alimenta a criança. Aí vem ele com Doritos, com pipoca. Se eu deixar, deixa comigo alimentar o meu filho com o meu marido, que não come uma verdura e um legume, mas ele não come nenhuma verdura e nenhum legume. O meu marido, 0, 0, 0. Batata, ponto. Imagina que essa criança... E uma das maiores atritos nessa ajuda, nessa troca que a gente teve né, com o Chico, foi justamente porque um ficava corrigindo o outro o tempo todo. Tipo, ele, enquanto eu amamentava, ele que colocava pra rotar, trocava a fralda, limpava o umbigo, dava banho e tal, nos dias que ele teve de licença, né? Que ele conseguiu 20 dias. E eu amamentava. Então, ele dava pitaco na amamentação e eu dava pitaco no que ele fazia. E quando eu comecei a fazer o que ele fazia, ele dava pitaco no que eu fazia. Cara, assim, a gente... foi uma tragédia, assim. Que poderia ter sido muito maneiro, porque tava ambos ali, né? Sim. Curtindo, aprendendo, a gente se metia muito um no outro. Não só eu na dele, quanto ele na minha também. Isso distanciou muito, assim. E eu acho que também fez um pouco ele... Então faz, sabe? Assim, tipo, não faço direito, você faz melhor, mas é eu só faço errado. Então, faz a aí. gente então. querer do nosso jeito, né?